Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre como lidar ou o que fazer quando você se deparar com palavras que têm a mesma pronúncia, mas significados diferentes, se escrevem de forma diferente. Como que eu diferencio na hora que alguém estiver falando essa palavra? Como que eu sei se é uma palavra ou se é outra palavra? Vamos falar sobre isso hoje. Então, antes de começar, 2 recados muito importantes. Se você ainda não tem o meu e-book gratuito, 10 segredos para falar inglês, baixa ele, primeiro link aqui da descrição, ou segundo. Segundo recado, se você está vendo esse vídeo na semana do dia 28 de março de 2022, isso quer dizer que nesse momento eu tô com as inscrições abertas pro meu programa Mapa da Fluência. Eu vou deixar o link aqui pra você dar uma olhadinha, tá? Porque se for explicar tudo aqui vai demorar muito, mas vai lá se você quer saber, se você tem dificuldade em montar seu cronograma de estudos, em montar uma rotina de estudos, não sabe o que fazer dia após dia, fica perdido, não sabe como estudar, o que estudar, clica aqui que é pra você, tá? Então vamos lá, como lidar com essas palavras? Essas palavras nós chamamos de homophones, né, no inglês. O que significa isso? Vou ler para vocês até o significado aqui em inglês. Vou botar meu óculos, porque eu sou meio cegueta. Então, what are homophones? A word that is pronounced the same as another word but has a different meaning or spelling or both. Então, é uma palavra que ela é pronunciada, né, da mesma forma que outra, porém, ela tem um significado diferente, ou ela é escrita de forma diferente, ou ambos, né? Ela é escrita de forma diferente e tem significado diferente. Para a gente começar a falar sobre isso, eu vou dar exemplo para você no português, porque quando a gente compara com a nossa língua, né, a gente consegue entender muita coisa de forma muito clara. Por exemplo, eu falo para você a palavra sexta. O que quer dizer isso? Sexta. Alguns vão me dizer que é o dia da semana que antecede o sábado. Outros vão me dizer que é um recipiente para você guardar coisas ou levar comidinhas para o piquenique. E aí, qual que tá certo? Os dois podem estar. Por quê? Porque eu não dei contexto nenhum. Eu só joguei uma palavra, sexta. Eu preciso de contexto. Então, olha só. Encontro com você na sexta. Agora não resta dúvida, ninguém pensou na sexta de levar comida para o piquenique, né? Então encontro você na sexta, porque eu tô falando de um encontro, eu vou encontrar, então um dia que eu vou te encontrar, dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, certo? Agora, se eu falo, você pegou a cesta para colocar as comidinhas do piquenique? Bom, agora tá claro que eu não tô perguntando se você pegou o dia sexta-feira, né? Mas se você pegou a cesta, o recipiente. Então isso pode acontecer com as palavras sexta e sexta, que são escritas de forma diferente, mas são pronunciadas da mesma forma. Assento. Então, se eu falar assento, o que é isso? Pode ser um acento gráfico da palavra, pode ser um assento para você sentar, né? Um assento do avião, um assento. Caçar. Pode ser caçar um javali ou pode ser caçar o mandato de alguém. Caçar, se eu só falar, não tem como saber. Mas se eu escrever, aí você vai saber a diferença, né? E aí que vem a dúvida do inglês. Cíntia, eu só consigo saber a diferença lendo. Se eu simplesmente ouvir a palavra, eu não consigo saber a diferença. Você vai usar a mesma lógica do português, o contexto. Se a pessoa vier do nada e jogar assim pra você a seguinte palavra, berry. Berry. O que é berry? Bom, você me deu uma palavra aleatória. Vou chutar que, sei lá, é a frutinha, né? As berries. Então, strawberry, blueberry, essas são as berries, né? Essas framboesa, morango e tal, beleza? Ah, não tava falando desse berry, não. Tava falando berry do verbo enterrar. Mas como é que eu vou saber? A pronúncia é exatamente a mesma. A escrita é diferente. Se, né, eu estiver lendo, eu vou saber a diferença. Mas se eu estiver só ouvindo? Gente, ninguém solta palavras pra você no meio da rua aleatoriamente. Você tá andando no meio da rua e a pessoa, sexta! Berry! Ninguém se comunica assim, isso é de doido. As pessoas, né, se comunicam através de frases, tem um contexto. Então, obviamente, você vai saber do que se trata. Você precisa analisar todo o contexto. Então, essa neura que a gente fica no inglês, a gente não fica no português. Por quê? Porque a gente aprende naturalmente com o contexto. É a mesma coisa que você vai fazer no inglês, tá? Então, vou dar aqui alguns exemplos de palavras que se pronunciam da mesma forma, mas são escritas de formas diferentes, né? Ou tem significado diferente, ou os dois, né? Nesse caso aqui, acho que todas têm significado diferente e são escritas de formas diferentes. Ó, começando por um trio clássico, tá? Que é
to, bota aqui, editor na tela. Então temos o número 2, to. Temos o to de também, que são com 2 O's. E temos o to, que é com um O só, que aí não tem um significado, pode ser para várias coisas, né? Então, to go, é esse to. I love you too, é o to com 2 O's. Ou I have 2 friends, eu tenho 2 amigos. Como que eu sei que na hora que eu falo I have 2 friends, eu não tô usando o to do também? Porque não faz sentido, eu tenho também amigos. I have 2, não, porque essa frase já não faz sentido. I have friends too. Aí sim, seria o também. Então, assim, tudo é o contexto. Então, I have 2 friends, eu tenho 2 amigos, né? I love you too, eu amo você 2. Não faz sentido isso. Então, naturalmente, você vai saber se a frase faz sentido ou não a partir de quê? De muito contato, a partir de que você vai aprendendo a língua. Você não vai querer que, comecei a aprender inglês hoje, já vou saber pelo contexto. Não, né? Ninguém nasce sabendo e ninguém vai aprender uma língua assim da noite pro dia. Você tem que ter também paciência. Mas conforme você vai entrando em contato com a língua, você vai vendo naturalmente o contexto de uma palavra ou de outra. Então, mais alguns exemplos. Berry, berry, né? Que foi o exemplo que eu dei aqui primeiro. Que são as frutinhas, ou o verbo enterrar. E aqui é mais fácil ainda até você identificar, porque um é um substantivo, o outro é um verbo. Então, a forma de ser colocada na frase é completamente diferente, né? Base, eu vou falar uma vez só, porque a palavra é pronunciada da mesma forma, né? Base, pode ser a base de alguma coisa, ou base, aquele, o instrumento, né? Base. Bass, it's called a bass. Temos também but, que pode ser mais do porém, entretanto, né? Ou pode ser bumbum, but. Cíntia, mas como que eu vou ter que tomar cuidado com isso? Não precisa, é contexto. Todo mundo vai entender se você não estiver usando aquele contexto, pode ficar tranquilo. Assim como quando você fala que vai encontrar uma pessoa na cesta, ninguém pensa na cesta do piquenique. Nossa, mas eu tenho que tomar cuidado na hora de falar essa palavra, porque vai que a pessoa pensa na cesta do piquenique. Não, quando eu falo te encontro na cesta, ninguém vai pensar na cesta do piquenique, pode ficar tranquilo. Ou você pensa... Acho que não. Você só pensa naquele significado do contexto mesmo. Então não tem essa coisa, mas vai que a pessoa pensa no bumbum. Não vai. Porque tá muito óbvio ali na frase. É a mesma coisa, entende? But not to her butt. Outro, sell, né? Pode ser de cell phone, ou pode ser o sell de vender, que é um verbo também. Hour, então pode ser tanto hora quanto nosso, né? Hour, pronunciado da mesma forma. This is our most delicate hour. For, né? Pode ser o número 4, ou pode ser o for de this is for you, né? Isso é pra você. Ninguém vai pensar no número 4 porque você falou for, né? Mas se o contexto estiver muito óbvio que você está falando do número 4, aí sim a gente vai pensar no número 4 e não no outro for. For 4 months. See, né? Pode ser o verbo ver, ou pode ser mar, see. Write, pode ser escrever, ou right de certo, né? Certo e errado. Right, wrong, right ou right tudo certo. Aí pode ter vários contextos, né? Write that paper right here. Your. Gente, esse erro aqui, ele é cometido inclusive por nativos da língua inglesa, tá? Your. Por quê? O som é o mesmo. Então, na hora de escrever, eles acabam trocando os dois. Sim, o primeiro your é o you are. You are amazing. You're amazing é a contração. You're amazing. You're amazing. O segundo your é seu. This is your fork. This is your fork. What is this? This is your life? E aí, na hora de escrever, muita gente acaba, principalmente quando é para escrever you are, com o apóstrofo, né? Escreve your, tipo, Y-O-U-R, né? Isso é muito comum. Inclusive, tem uma cena de Friends, vou pedir pro editor colocar aqui, que a Rachel escreve a Rachel escreve uma carta pro Ross, e aí ele lê a carta e tal, eles estão meio que brigando por causa dessa carta, e aí ele joga na cara dela que, eu não lembro a palavra exatamente, né, o que ele falou, mas ele fala isso, que ela escreveu errado, né, que era pra ela ter escrito your com apóstrofo, e ela escreveu o outro jeito, ou o contrário, alguma coisa assim, tá aí pra vocês verem. And by the way,
Y-O-U-R-E means you are. Y-O-U-R means your. Então, até nativos da língua inglesa erram. Gente, mas por que eles erram? Vou te dar um exemplo do português. As pessoas confundem mais com i, mais sem i. Por que acontece essa confusão? Porque o som é o mesmo. É a mesma coisa do your. Ninguém fala mais. Eu vou até falar sem sotaque de carioca, hein? Mais, mas. Ninguém fala, todo mundo fala mais. Ou mais, se for carioca, né? Mais. Se for sem i, fala mais. Se for com i, fala mais. Fala do mesmo jeito. Não tem diferença de pronúncia. Então, o que acontece na hora de escrever? As pessoas nunca... Né? Não as pessoas de forma geral. Tem muita gente que confunde e acaba colocando com o i, quando na verdade era sem o i. Ela sabe o que ela quer dizer. Ela tá usando a palavra porém, o mais do porém, entretanto. Mas na hora de escrever... ela não sabe se é o com i, ela confunde se é o com i ou sem i, e aí acaba aqueles erros, né? Mais com i, na hora que era pra botar sem i, porque é a mesma coisa, porque é o mesmo som e significados e escritas diferentes. Temos também um outro exemplo que é o there, né? Então, there de they are e there de lá. Também acontece essa mesma confusão com nativos, tá? Porque eles confundem muito. Agora, a confusão com palavras, por exemplo, our, berry, não acontece tanto porque são significados muito diferentes, né? São palavras que têm... você consegue pensar num objeto, é um pouco mais difícil de confundir. Agora, o mais do nosso português não é uma coisa, não é tipo garrafa, não é um objeto. É um pouco mais abstrato, né? Então fica um pouco mais difícil. Pessoas confundem. Um outro exemplo, pair, né? Pode ser de par, a pair of socks, par de meias. Ou pair de fruta, né? A fruta pera, pear. Would you care for a pear? A pair of what? Então, gente, como que eu lido com essas palavras? Contexto. Na hora do contexto você vai saber. Cintia, mas como que eu sei que essas duas palavras têm a pronúncia igual? Você não precisa de uma lista e saber quais são as palavras que têm pronúncia igual. Não mesmo. Mas conforme você for aprendendo, um dia você vai aprender a palavra berry, de fruta. Aí num outro dia, que você tá fazendo uma outra atividade lá da sua rotina de estudo, você vai aprender a palavra enterrar. E você vai, caramba, essa palavra me lembra alguma coisa e tal. Aí você vai conectar, ligar os pontos. Ah, é a mesma pronúncia do berry. Pronto, aí agora você aprendeu que essas duas palavras têm a mesma pronúncia. Mas você não precisou de uma lista. Quando você aprendeu uma e depois aprendeu outra, você ligou os pontos. Foi assim que eu aprendi que várias palavras têm a mesma pronúncia e eu sei quais são essas palavras. Mas não precisa de lista. É estudando dia após dia, depois de semanas, depois de meses, você vai adquirindo cada vez mais vocabulário. É assim uma progressão, não tem como você querer aprender tudo de uma vez. Então é isso, me conta aí quais palavras vocês acabam sempre confundindo e se você sabia ou não sabia que tinha muito essa questão de palavras com o mesmo som, né? Então, coloca aí nos comentários. E deixem dicas, gente, de mais vídeos, tá? Pra eu gravar aqui pra vocês, ideias de temas que vocês querem ver aqui. Beijo, bye bye.